Você já ouviu aquela frase: se você pode sonhar, você pode realizar. Inspiradora, mas incompleta. Napoleão Hill diria: se você pode mentalizar com fé e repetir com emoção, então o seu subconsciente começa a realizar. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Falamos sobre decisão. Decisão inabalável. Decisão que queima pontes, que rompe com a hesitação e que exige do universo uma resposta. Mas agora vem a segunda parte dessa equação. O seu subconsciente. Essa é a parte da sua mente que não julga, não questiona e não discute. Ele obedece. E a chave é: ele só obedece ao que você alimenta com emoção intensa e repetição persistente. Napoleão Hill estudou esse fenômeno profundamente. Ele entendeu que o subconsciente é a interface entre os nossos desejos e a realidade. É como se fosse um solo fértil, e as palavras, pensamentos e emoções que você cultiva são as sementes. Você planta repetição mais emoção igual e colhe realidade. Mas o que a maioria faz? Planta dúvida, planta medo, planta escassez. E depois reclama da colheita. Exemplo real: Thomas Edison. Hill cita Thomas Edison. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica funcional. Por que ele não desistiu? Porque ele tinha uma imagem mental clara do que queria. E ele repetia isso para si mesmo com tanta intensidade que seu subconsciente não teve outra opção senão conduzi-lo até a realização. Ele programou a própria mente para resistir ao fracasso. Você já percebeu que as pessoas de sucesso parecem ter uma fé inabalável em si mesmas, mesmo quando tudo está contra elas? Isso não é arrogância. É condicionamento subconsciente. Hill escreveu: o subconsciente traduz em realidade física os impulsos dominantes da mente. Ou seja, o que domina sua mente, comanda sua vida. E aqui vem o ponto crucial. O subconsciente não distingue verdade de mentira. Ele acredita no que você repete com emoção. Se você diz todos os dias: sou azarado, não sou bom com dinheiro, nada dá certo para mim. Adivinha o que o subconsciente faz? Ele constrói uma realidade que confirma exatamente isso. Mas se você muda a linguagem interna, se você repete com fé: eu sou digno da prosperidade. Minha mente é uma usina criativa. Eu atraio soluções, não problemas. O jogo começa a virar. José do Egito. Vamos à Bíblia. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido por todos. Mas ele não alimentou a mente com revolta. Ele manteve a imagem da promessa. Ele sabia que, apesar das circunstâncias, havia um propósito maior. Mesmo na prisão, ele interpretava sonhos. Ele se comportava como alguém que sabia: meu destino está vivo, mesmo aqui. E foi exatamente esse estado mental que o levou do calabouço ao trono. José programou sua mente com visão, fé e identidade. E o subconsciente respondeu: quem comanda sua programação? Agora, pense comigo. Quem está programando o seu subconsciente hoje? Você? Ou o noticiário, as redes sociais, as críticas, os fracassos do passado? Se você não está fazendo essa programação de forma consciente, então alguém, ou algo, está fazendo por você. E isso é perigoso. Porque, como diria Hill, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas se sua mente está cheia de dúvida, medo, culpa e vitimismo, adivinha o que ela vai alcançar? Exatamente isso. A sua mente subconsciente é como uma terra fértil. Ela não julga a semente. Ela apenas faz crescer aquilo que você planta com insistência e emoção. Você está plantando o quê? O método de Hill, autossugestão. Napoleão Hill nos oferece um método poderoso. A autossugestão. Basicamente, é repetir afirmações específicas, todos os dias, com intensidade emocional. Repetir até que se tornem crença. E, uma vez que a crença é implantada, o subconsciente trabalha para torná-la real. Mas aqui está o segredo. Não funciona sem emoção. A mente racional pode repetir, mas o subconsciente só grava quando sente. Por isso, Hill dizia para recitar suas metas em voz alta, olhando nos olhos, com voz firme, como se já fosse verdade. Não é repetir por repetir. É repetir com vibração emocional. Exemplo real: Jim Carrey. O ator Jim Carrey, antes de ser famoso,
escrevia cheques para si mesmo. Um deles era de $10 milhões, por serviços prestados como ator. Ele carregava esse cheque dobrado na carteira e o visualizava todos os dias. Anos depois, ele assinou um contrato com esse valor. Coincidência? Ou a manifestação de um desejo tão profundamente gravado no subconsciente, que a realidade precisou responder? Hill diria que o segundo é verdade. E você? Você se olha no espelho todos os dias e repete o quê? Mais um dia difícil? Sou insuficiente? Não sei se vou conseguir. Ou você diz: eu sou merecedor. Eu estou me tornando rico e livre. Minha mente trabalha a meu favor. Lembre-se, o que você diz para si mesmo em silêncio tem mais poder do que tudo que o mundo grita do lado de fora. Exemplo bíblico: Gideão. Outro exemplo poderoso vem de Gideão. Quando Deus o chama para liderar um exército, ele responde: mas eu sou o menor da menor tribo. Sou o menos importante. Mas Deus não responde com dó. Deus diz: vai nessa tua força. Porque o que importa não é como o mundo te vê, é como você se vê. E Gideão precisou mudar sua autoimagem para se tornar o libertador que ele realmente era. Hill também fala disso. Ele diz que você nunca poderá ultrapassar a imagem mental que tem de si mesmo. Se você se vê como pobre, limitado, vítima, nada no mundo externo pode te enriquecer. Mas se você se vê como alguém digno, forte, merecedor, tudo começa a conspirar a seu favor. Como reprogramar seu subconsciente? Passo a passo simples. Escolha uma meta clara. Algo que você deseja com intensidade. Seja específico. Exemplo: eu quero alcançar a liberdade financeira com X valor até tal data. Crie uma afirmação emocional. Como: eu me sinto poderoso e inspirado ao conquistar X todos os dias. Repita todos os dias, com emoção. Pela manhã e antes de dormir. Em voz alta, de frente para o espelho. Visualize a meta como se já fosse real. Sinta as emoções, ouça os sons, veja os detalhes. Haja de acordo com essa nova identidade. Decida como alguém que já está nesse nível. Isso pode parecer simples demais. Mas Hill afirma: o que é feito com fé e persistência se torna inevitável. Você tem uma usina de poder dentro da sua mente. Mas ela só desperta quando você a programa com fé, decisão e repetição. Você não é vítima da sua história. Você é arquiteto do seu futuro. Seu subconsciente está ouvindo tudo, o tempo todo, e ele vai construir exatamente aquilo que você ordenar com emoção. Se você mudar a programação, mudará sua vida. Thomas Edison, José do Egito, Gideão, Jim Carrey. Homens tão diferentes, mas com algo em comum. Eles programaram a própria mente para vencer. Enquanto o mundo dizia não, eles diziam sim para si mesmos. E esse sim ecoou no universo até se tornar realidade. Você pode fazer o mesmo. A chave está em suas mãos. Ou melhor, na sua mente. Agora que você entendeu o poder do subconsciente, me diga nos comentários: qual afirmação você vai começar a repetir todos os dias? Se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar essa força interior. E no próximo vídeo, vamos revelar como transformar fé em ação prática. E o que fazer quando os primeiros sinais de mudança começarem a surgir. Mergulhamos fundo no poder do subconsciente. Você viu que a mente invisível que governa nossas atitudes responde a emoções fortes, repetições e a uma programação clara. Mas, e agora? Como transformar essa fé interna e essa programação mental em resultados concretos? Napoleão Hill é claro: fé sem ação é apenas sonho. Vamos explorar juntos o caminho prático para transformar a fé que você construiu em passos reais, consistentes e poderosos. Você já tentou acreditar em algo, mas parou no meio do caminho? Ou se sentiu motivado por um dia, só para no outro recuar? Isso é mais comum do que você imagina. A fé, para ser eficaz, precisa ser aliada à ação. E ação consistente, mesmo diante das dificuldades. Hill escreveu: fé é a base de toda ação. Mas ação é o corpo da fé. Você sabe qual é a sua próxima ação hoje? Você sabe o que fazer para transformar a crença em mudança real? Ou sua fé está perdida no terreno das ideias e desejos? O ciclo da fé e ação.
Napoleão Hill ensina que a fé se manifesta através da ação. E essa ação deve ser dirigida, planejada e disciplinada. Quando você tem uma visão clara, programada no subconsciente, o próximo passo é agir com foco. Isso significa definir objetivos diários pequenos e alcançáveis. Manter um ritmo de esforço constante, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Aprender com os erros e ajustar o percurso sem perder o foco. Hill chama esse processo de persistência. A persistência que separa os vencedores. Você sabia que 90% das pessoas desistem logo antes da virada? Elas param na primeira dificuldade, no primeiro não, na primeira crítica. Mas os vencedores, eles persistem, porque sabem que a vitória está sempre um passo além da desistência. Exemplo bíblico: Neemias e a reconstrução do muro. Neemias é um exemplo poderoso de fé em ação. Ele recebeu uma missão clara: reconstruir o muro de Jerusalém. Era uma tarefa gigantesca, cheia de obstáculos e inimigos. Mas Neemias não ficou apenas orando ou desejando. Ele organizou o povo, dividiu as tarefas, enfrentou as críticas, e trabalhou todos os dias com disciplina. Mesmo quando tentaram intimidá-lo, ele respondeu com ação determinada. Ele não esperou condições perfeitas. E o muro foi reconstruído. Neemias mostra que fé verdadeira se traduz em esforço real, organizado e contínuo. O poder dos pequenos passos. Hill enfatiza algo surpreendente. A consistência dos pequenos passos é mais poderosa do que ações grandiosas e esporádicas. Um passo de cada vez, repetido diariamente, cria uma força impossível de parar. É a soma dessas pequenas ações que constrói o caminho para o sucesso. Exemplo real: Walt Disney e o primeiro desenho. Walt Disney enfrentou muitas rejeições no início da carreira. Mas ele acreditava na sua visão. Ao invés de esperar o momento perfeito, começou desenhando pequenos personagens, fazendo pequenos filmes, mesmo com poucos recursos. Ele agiu todos os dias. E a soma dessas ações o levou a construir um império. O medo da ação é a maior prisão. Uma das maiores barreiras para transformar fé em ação é o medo. Medo do fracasso. Medo do julgamento. Medo do desconhecido. Hill ensina que o medo paralisa e rouba a força da fé. Por isso, a persistência também é a arte de superar o medo. Lembre-se, agir apesar do medo é o que separa os vencedores dos perdedores. Como vencer o medo e agir? Reconheça o medo sem julgá-lo. Quebre a ação em pequenos passos, para reduzir a ansiedade. Visualize o sucesso dessas pequenas ações. Faça a primeira ação, mesmo que imperfeita. Repita diariamente. Exemplo bíblico: Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedra. Ele não tinha o exército nem a armadura, mas tinha fé e tomou a ação. Ele foi contra o gigante. E venceu. Essa vitória só foi possível porque Davi não ficou esperando o momento perfeito. Ele agiu com coragem, movido pela fé. Você é o protagonista. Agora, pare e pense. Qual a próxima ação que você vai tomar hoje para fazer sua fé valer? Pode ser algo pequeno, mas precisa ser firme. Não espere pela motivação. A motivação vem da ação. E a fé se fortalece no ato de fazer. A fé é o combustível. A ação é o motor. Sem um deles, você não sai do lugar. Napoleão Hill sabia disso melhor do que ninguém. Ele estudou homens e mulheres que mudaram o mundo. Todos eles tinham algo em comum. Uma fé que se transformava em ação diária, constante, persistente. Você pode ser um deles. Me conte aqui nos comentários. Qual será a sua primeira ação concreta para transformar a sua fé em realidade? Se inscreva no canal, deixe seu like, e compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando agir. E fique ligado, porque no próximo vídeo, vamos explorar os sinais que indicam que suas ações estão começando a mudar a realidade, e como acelerar esse processo. Se inscreva no canal, deixe seu like, e compartilhe esse vídeo. Desperte o seu poder interior. E lembre-se, quem pensa, enriquece, mas quem persiste, conquista.